uma mensagem que nos confronta com a realidade que nós estaremos passando em algum tempo da nossa vida. Convido a igreja para se colocar de pé. Nós estaremos meditando em Lucas 17. Peço até que deixe a Bíblia aberta nesse capítulo que nós estaremos pontuando. E o título da mensagem de hoje é Além do Pó. Lucas 12, 16 a 20. Estarei lendo aqui na minha versão. E propôs-se uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E razoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e darei a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Vamos orar. Graças te damos, ó Pai, por estarmos na tua presença, na tua casa, com o teu povo, nessa responsabilidade que temos, Senhor, de ser porta-voz, onde estaremos meditando sobre aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Que a tua bondade e misericórdia recaia sobre nós, que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar, que teu Espírito Santo faça a obra necessária no nosso meio nesta noite. Porque esta noite, Senhor, é uma noite de reflexão, é uma noite em que nós precisamos ouvir a tua palavra e tomar uma postura diante de ti e diante dos homens. Fala aos nossos corações, Senhor, acalma os nossos corações e fala poderosamente nesta noite. E continuaremos, Senhor, te dando glória, louvores para todo sempre. E que nesta noite seja uma noite de salvação. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. A vida nos leva ou somos nós que estamos conduzindo a vida? Essa é uma pergunta que precisamos responder nesta noite, porque muitas vezes estamos apenas no automático. Acordamos, trabalhamos, resolvemos problemas, dormimos e repetimos tudo de novo. Será que estamos vivendo o propósito que Deus tem e o que Ele deseja para as nossas vidas? A cada amanhecer que Deus nos concede é um presente. A cada anoitecer é a prova de que Ele nos sustentou mais um dia. Passamos hoje um dia, às vezes em família, acordamos, fizemos as nossas coisas e anoiteceu e podemos ver que o nosso Deus esteve conosco. E ainda assim, quantas vezes tratamos isso como algo comum, como algo rotineiro? Respirar é um milagre. Se você perguntar para alguém que está hoje entubado, ele vai dizer que respirar é um milagre. Uma coisa tão comum para nós, porque já faz parte, sem isso nós não estaríamos aqui. Acordar é uma dádiva, é um presente. Viver é um privilégio. É muito bom viver. É muito bom ter o fôlego de vida que Deus deu para cada um de nós. Mas mesmo assim a pergunta permanece: o que estamos fazendo com esse presente que recebemos todos os dias do nosso Deus? Nesse texto de Lucas, Jesus está diante de uma multidão. Interessante que logo no início de Lucas 1, vai dizer assim: ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas.
Era uma multidão, mas era muito milhares de pessoas. O autor Lucas quis ressaltar isso. E em meio à multidão, juntamente com os seus discípulos, Jesus aborda assuntos importantes. A sua fala trazia ensinamentos profundos, ensinamentos do reino. Jesus sabia que nem todos que estavam ali estavam realmente atentos. Às vezes acontece isso conosco, a gente está aqui, mas às vezes a gente não está atento ao que Deus tem para falar conosco. E nem todos ouvem ou estão dispostos ao que está ouvindo obedecer à voz de Deus. E ali também numa multidão. Eu não sei como é que era a acústica, mas ali a palavra de Deus estava sendo falada através do próprio Filho de Deus e os seus discípulos ao redor. Isso também acontece nos nossos dias. Talvez a gente venha falar com alguém sobre a verdade do reino, muitos não irão ouvir, mas a nossa responsabilidade é continuar pregando o evangelho autêntico de Jesus. E eu quis colocar o evangelho autêntico de Jesus, porque muitos evangelhos estão sendo pregados aí, mas não é o evangelho de Jesus Cristo. Então ele começa a nos alertar. Consegui. Ele começa a nos alertar. Jesus faz algo muito interessante. Ele levanta placas espirituais de advertência com aquelas que a gente vê no nosso dia a dia. No capítulo 12, verso 2, ele vai falar assim: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja ser sabido. Quando a gente vê esse tipo de placa, nós ficamos alertas. Em algum lugar público, isso chama logo a nossa atenção. Quando vemos a placa assim, paramos e observamos e ficamos atentos. Mas na vida espiritual nem sempre fazemos isso. Quantos de nós já ignoramos alertas dados pelo Espírito Santo de Deus e sofremos as consequências graves? Quantas vidas foram destruídas porque nós ignoramos o aviso do Espírito Santo? Cuidado, é perigoso, se afaste. Espiritualmente não é diferente. Jesus nos alerta sobre isso, e esses alertas é o que eu desejo pensar aqui com os irmãos nesta noite. Jesus vai chamar a nossa atenção de vários assuntos nesse capítulo 12. Depois os irmãos leem em casa, porque ele tem 59, se eu não me engano, 59 versículos. Então nós vamos hoje meditar em alguns deles. O primeiro ponto que eu quero meditar com os irmãos: cuidado com a hipocrisia. Lucas 12, de 1 a 3. Abra sua Bíblia que nós vamos ler. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus e da hipocrisia, que é hipocrisia. Mas nada é encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas disseste à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. Quase sempre ouvimos alguém dizer assim: pare de ser hipócrita. O que é ser hipócrita? É uma pessoa que parece ser, mas não é. Pessoas que parecem ter virtudes ou sentimentos que não são reais. Vivem em contradição constante entre aquilo que se diz e aquilo que se pratica. Como cristão, devemos ter cuidado como nós estamos pregando e vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes nós somos deparados com esse questionamento: ser crente igual aquela pessoa ali? Eu não quero ser não. Então a hipocrisia, Jesus mandou nós tomarmos alerta com isso. Eu digo que sou e ajo completamente diferente daquilo que eu estou pregando.
Muitos vivem tentando buscar aparência. Uma aparência que é para obter o quê? Reconhecimento, aceitação ou aprovação. Uma pessoa assim exige dos outros padrões que ela mesma não vive. A incoerência faz parte dessa pessoa, da vida dessa pessoa, mostrando os erros dos outros, mas escondendo os seus. Jesus faz um alerta direto ao chamar a hipocrisia de fermento dos fariseus. Assim como o fermento que vai levedar a massa, que começa pequena, quase imperceptível, mas ela vai se espalhando silenciosamente, até contaminar toda a vida. E isso até contaminar toda a nossa vida. O grande problema da hipocrisia é que ela tenta esconder o que está no interior. Mas Jesus deixa claro que nada oculto que não venha a ser revelado. Tudo aquilo que está encoberto será exposto. Isso torna a aparência uma ilusão, um esforço inútil a longo prazo. Você não consegue manter uma aparência por muito tempo. Você não consegue segurar uma máscara daquilo que você não é por muito tempo. A raiz da hipocrisia está no orgulho. É o desejo de parecer em vez de ser. É a busca por reconhecimento humano em vez de uma vida sincera diante de Deus. Por isso que nós sermos cristãos, nós temos que ser semelhante a Cristo. E a cada dia buscar essa autenticidade em Cristo Jesus. E hoje Jesus convida você a ter uma vida longe da hipocrisia, a sermos sinceros e autênticos. O segundo ponto que ele vai falar nesse texto é cuidado com a avareza. Vamos ver o que está dizendo Lucas 12:15. E disse-lhe: acautelai-vos, de novo, olha, cuidado, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A avareza é um dos 7 pecados capitais. Ela se caracteriza pelo apego excessivo e egoísta ao dinheiro, aos bens materiais. Você pode ter bens materiais, mas não é aquele apego excessivo. Trata-se de uma sede incansável de acumular riquezas. Muitas vezes leva a pessoa a colocar as posses acima das pessoas, acima daquilo que é realmente necessário, acima daquilo que realmente é importante. Talvez você esteja colocando acima da sua família, acima do seu bem-estar, acima da sua saúde, acima até do próprio Deus, acima dos relacionamentos e acima dos valores espirituais. Mais do que um comportamento, a avareza revela um problema do coração. A avareza faz com que a pessoa passe a acreditar de uma forma equivocada que o seu valor está naquilo que possui e não em que ela é em Deus. Eu tenho pelos valores que eu consigo, não aquilo que Deus tem me proporcionado. Vem a soberba e vem o orgulho. A Bíblia fala em Colossenses 3:5, ela vai caracterizar a avareza como idolatria. Vamos ler lá Colossenses 3:5. Vai dizer aqui, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Os outros foram classificados, mas por último, ele classificou a avareza como idolatria. Porque o dinheiro ocupa o lugar que pertence exclusivamente a Deus, criando uma ilusão de quanto mais se tem, mais feliz estaremos.
E Jesus advertiu claramente: a vida de um homem não consiste em abundância dos bens que ele possui. Lucas 12:15. Mostrando que o verdadeiro sentido da vida vai muito mais além do material. E eu quero chamar a sua atenção para o final desta mensagem, que a vida vai além do que é o material. O avarento tem dificuldade de partilhar, tem dificuldade de doar, ele valoriza o dinheiro e não valoriza as pessoas. Recentemente eu vi um vídeo que falava sobre a generosidade de um grande cantor pop que já é falecido. O quanto ele doava várias quantias e ajudava várias instituições, ao ponto dele entrar para o livro de recordes, de tanto bem que ele fazia com aquilo que ele recebia. Mas você pode falar assim: ah, mas ele era rico, né? Hoje ele falou sobre a viúva pobre, ele era rico, pode fazer isso. Mas também ele podia não fazer. O seu coração não estava no dinheiro. Em suas entrevistas ele falava do seu amor para com Deus. As suas músicas eram músicas que ele falava contra o sistema, falava contra as coisas que estavam acontecendo. E numa entrevista ele falou que suas músicas, ele acreditava que Deus usava a vida dele para tornar o mundo melhor. E a gente só conhece uma parte da vida desse cantor, e não essa parte da generosidade que ele tinha com o seu semelhante. Mas você pode falar isso, que ele era rico, mas a questão não é o quanto você tem, mas é o quanto que você está disposto a abrir mão. Ser rico para Deus significa investir no que é eterno, valorizando o espiritual acima do material. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Lucas 12:34. O terceiro ponto que eu quero trazer hoje: cuidado em querer agradar aos homens. Lucas 12, de 4 a 5. Vamos ler? Lucas 12. Não devemos temer os homens, é o título aqui, o subtítulo. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temeis aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Temos em nossas mãos a mensagem de salvação. Temos ou não temos? Temos. A Bíblia revela a realidade do pecado, aquilo que afasta o homem do seu Criador. Mas, acima de tudo, aponta o caminho para a reconciliação por meio do amor divino em Cristo Jesus. Muitas vezes, eu vejo alguns debates que, sinceramente, irmãos, pouco acrescentam na nossa vida espiritual. Pouco acrescentam. Em vez de nós gastarmos energia em discussões com aqueles que não estão atentos e nem abertos ao entendimento espiritual, somos chamados, devemos aproveitar cada oportunidade para pregar o amor de Deus. Há corações endurecidos e mentes influenciadas pelo Deus desse século, conforme o apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios 4:4. E isso exige de nós discernimento sobre quando e como falar. Às vezes nós queremos discutir assuntos que nós não temos condições e nem conhecimento profundo daquele assunto. E às vezes nós passamos vergonha. Mas também às vezes nós entramos em discussões que não são discussões para nós entrarmos. A nossa função é pregar o evangelho de salvação. Deixar que o Espírito Santo haja na nossa vida e na vida daquela pessoa que nós estamos anunciando a salvação. Mas vivemos tempos hoje, irmãos, que os valores se tornaram relativos. O que é errado para uns parece certo
para outros. E assim sucessivamente. É verdade que nós devemos respeitar as pessoas, as suas escolhas, mas isso não significa da gente abrir mão daquilo que nós cremos. Como cristão, quando nos posicionamos, muitas vezes somos rotulados de pessoas incompreendidas. Somos rotulados somos até rejeitados. Parece que a aceitação caminha só em única direção, né? Só na direção errada. Quando você se posiciona naquilo que é certo, a gente vê isso nas redes sociais. A gente vê pessoas que vão se posicionar com aquilo que é certo e estão respondendo processos no tribunal. Devemos aceitar tudo? Não. Mas nem sempre somos respeitados com as nossas convicções. Ainda assim, não fomos chamados, irmãos, ao silêncio. A Igreja de Jesus Cristo não pode se calar, mas a fidelidade a Deus. Precisamos falar a verdade com amor, mesmo em um contexto que tenta nos intimidar ou nos limitar. Jesus nos alerta a não temer aqueles que podem atingir o corpo, mas temer a Deus, que tem autoridade sobre a vida eterna e a vida terrena. Isso nos chama a uma postura de reverência, coragem e confiança. Não devemos nos curvar ao medo da perseguição humana, mas permanecer firmes, confiando na soberania de Deus, aquele que cuida não apenas da nossa vida, mas principalmente da nossa alma. O quarto ponto que eu quero trazer com os irmãos nesta noite: cuidado com a ansiedade. Vamos ver que Lucas 12, 6 e 7 está nos dizendo: não se vendem 5 passarinhos por 2 cetis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus? E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valei vós do que muitos passarinhos. E no 22 a 28 vai falar: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejai apreensivo pela vossa vida sobre o que comer, nem pelo corpo sobre o que vai vestir. Mas é a vida mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerais os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Quem dera, né? Eu com 1,55 m, pudesse acrescentar um pouquinho à minha estatura. Pois nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Cuidar da ansiedade é essencial para preservar a qualidade de vida e saúde, tanto física como emocional, quanto espiritual. Quando o sistema nervoso entra em estado de alerta constante, o coração se inquieta, a mente se sobrecarrega, trazendo palpitação, suadouro, insônia, irritabilidade, a falta de apetite ou excesso de apetite. Por isso é necessário adotar atitudes que conduzem à volta do equilíbrio e à confiança. Eu fico ansiosa quando sou convidada para pregar, né? Quem não fica, né? Semana toda, dá insônia, acordo com a... Isso serve para mim, né? Cuidado com a ansiedade. Nesse capítulo 12, nos versos lidos, encontramos um dos ensinamentos mais claros de Jesus sobre a ansiedade. Ele orienta os seus discípulos a não viverem dominados pela preocupação.
Não ser dominado pela preocupação é difícil, né, irmãos? A gente se preocupa. A gente se preocupa com as necessidades básicas, como o alimento, o vestuário. Mas Jesus, ele vai ampliar a visão, afirmar que a vida é mais importante do que a comida e o corpo, e mais do que as roupas. Jesus fala com a multidão que mesmo as aves que não plantam, não colhem, não guardam em despensa, são sustentadas por Deus. Ele fala assim: olha o lírio do campo que não trabalha nem fio, mas possui uma beleza incomparável, que hoje existe e amanhã já não existe mais. E ainda assim Deus cuida, com todo o cuidado, com toda a beleza. E ele diz: quanto mais a nós que somos preciosos para ele, sim, nós temos muito mais valor do que tudo isso. E por mais ansiosos que nós estejamos, nós não vamos poder mudar sequer as mínimas coisas. Jesus ainda diz: quem por mais ansioso que esteja, não pode acrescentar um único momento à sua vida, nem um milésimo de segundo. A preocupação excessiva revela a falta de confiança e não produz solução alguma. O antídoto para a ansiedade é ajustar as prioridades. Quais têm sido as suas prioridades? Quando eu estou muito ansiosa, e eu tenho isso, né? Tenho que trabalhar isso. A oração vai acalentar o coração, a dependência de Deus. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, entendemos que Ele é o provedor de todas as coisas. Isso vai trazer paz ao nosso coração. Devemos depositar nossa confiança em Deus, porque Ele pode todas as coisas. Então, que nós saiamos daqui com isso. Deus pode todas as coisas. E o quinto ponto, hoje eu fiz 5 pontos, normalmente eu faço 3. É cuidado com a sua alma. E de tudo que eu já falei aqui, eu quero que você tenha mais atenção no que eu vou dizer nesta noite para você. Cuidado com a sua alma. E foi o texto que nós lemos, Lucas 16 até o 20, mas eu vou só repetir o 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Na Bíblia, a alma, aí tinha o grego, o hebraico, como eu não ia saber pronunciar, não trouxe para os irmãos, se refere a um ser vivente e completo. A própria pessoa, a vida que ela possui, não é algo separado do corpo. A alma é frequentemente definida como a essência imortal e espiritual do ser humano, independente do corpo físico e destina a sobreviver à morte. Diferentes tradições veem a eternidade da alma como um retorno para Deus. E pesquisando sobre o tema, John Stott, ele é um teólogo, ele vai falar sobre a eternidade. E ele vai falar assim: abordou a eternidade não apenas como tempo futuro, mas como uma perspectiva que deve mudar a vida no tempo presente. Para ele, a eternidade é uma realidade presente, na qual o reino de Deus já começou e deve influenciar as minhas ações. Aquilo que eu faço hoje na terra vai influenciar a minha vida na eternidade. Billy Graham ensinou que a alma é a parte eterna mais valiosa do ser humano, criada por Deus para viver para sempre. Ele enfatizou que a alma não se satisfaz apenas no conforto terreno, exigindo relacionamento com Cristo. E o seu destino final será o céu ou o inferno, tornando essencial a decisão individual pela fé. A eternidade é real, longa e decidida durante uma breve vida terrena. Ela via a vida como uma preparação
para o céu ou para o inferno, descrevendo como sopro de distância da eternidade, enxergando-o como início da vida com Deus. O apóstolo Paulo, ele compreendia a alma como uma parte essencial da natureza humana, distinguindo do corpo e do espírito, como vemos em 1 Tessalonicenses 5, 23. Vamos ler o que 1 Tessalonicenses 5, 23 está nos dizendo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele descreve como estado de glória, marcado pela ressurreição e pela vitória sobre a morte. E Paulo vai dizer que as atribulações do tempo presente são passageiras e não se comparam à glória que está reservada para cada um de nós. A vida na terra deve ser vivida com a perspectiva eterna, focada no invisível, no que é duradouro, priorizando o reino de Deus e guardando o encontro glorioso que nós vamos ter com Ele, onde não haverá dor nem separação. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ensinou que a alma tem um valor incomparável, maior do que o mundo inteiro. Em Mateus 16, 26, Ele vai falar isso. Ele também declarou que maior mandamento é amar a Deus de todo o seu coração, da sua mente e de toda a sua alma. Mateus 22, 37. E Ele advertiu sobre a importância de temer aquele que pode destruir a tua alma. Aquele que pode destruir a nossa alma, nós devemos temer. Cristo revelou que a eternidade é uma realidade após a morte e que ela é determinada pelo relacionamento que eu tenho com Ele hoje, aqui e agora. O único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Além disso, Ele disse que nos garantiu que quem ouve a sua palavra e crê naquele que enviou, possui a vida eterna, passando da morte para a vida. Jesus também afirmou a sua própria eternidade, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, como está descrito em Hebreus 13, 8. Então somente Ele, somente Jesus, que é eterno, pode conceder a vida eterna. Por isso Ele declarou com autoridade que Ele é o caminho e não há outro meio de alcançar a eternidade. Eu gostaria que os irmãos ouvissem agora uma música. O Conjunto Real de Cristo cantava essa canção do Conjunto Novo Alvorecer, que deu o título a esta mensagem, Além do Pó, que dizia assim: medite que nem sempre é verão, sempre é verão. Sim, como a pedra desgasta, seu corpo também vai se acabar.
Responda que eu quero saber. Jesus nos alerta sobre o perigo de viver uma vida focada no material. Mas além do pó, existe uma eternidade para se viver. Onde você vai passá-la? Essa pergunta que eu trago nesta noite para você. A alma é o bem mais precioso que possuímos. No texto que lemos, o homem acumulou riqueza, mas se esqueceu de Deus. Ele colocou a sua confiança, a sua dependência em suas posses. Ele planejou tudo, um futuro confortável, mas naquela noite, a sua alma foi requerida. Temos tudo, mas sem Deus é um fracasso eterno. Ele dizia: tenho bens, muitos anos, como se fosse viver aqui eternamente. Esse é o perigo de viver apenas o aqui e o agora. Ele dizia para si: tenho muitos bens para muitos anos, mas não tinha o controle do próximo minuto. Às vezes o que acontece conosco? Eu não tenho controle para o próximo 8h28, que vai daqui a pouco mudar ali. São 8h27, eu já estou terminando. Esse é o perigo de viver aqui agora. Muitos estão vivendo assim, planejando, acumulando, conquistando, mas sem qualquer preparo espiritual. Ter bens e riquezas, desde que estejam alinhados com a vontade de Deus. Não há mal nenhum, mas desde que isso esteja alinhado com a vontade de Deus. Hoje Deus nos convida a avaliar as nossas prioridades, o tempo que estamos dedicando para as coisas de Deus, tempo para termos um relacionamento diário. Só temos paz interior quando a nossa alma está ligada com Deus, através da sua palavra, através da oração, nos momentos que temos aqui em comunhão. Não viva somente para o que é material. Não confie no amanhã. Confiar no amanhã é achar que o amanhã você pode tomar uma decisão. Releticione a sua vida. Nós não temos controle sobre o amanhã. Concluindo, irmãos, Jesus nos faz vários alertas nesta noite, para não sermos hipócritas, para não sermos avarentos, para não sermos ansiosos, para não temermos aos homens, para não perder a nossa alma. Não importa como você viveu até aqui agora, não importa como você tem levado a sua vida até aqui, a mensagem de salvação está sendo anunciada hoje, nesta noite, para todos nós. Jesus faz um convite: viver uma eternidade com Ele, não apenas uma eternidade futura, mas começar esta vida eterna hoje aqui, ao lado dEle. O que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? O que você tem priorizado? Pelo que você tem lutado, se desgastado, investido as suas forças? Será que você está construindo celeiros como razão de viver? Buscando bem, segurança, uma vida confortável? Não há nada de errado ter o necessário. Deus cuida de nós diariamente, mas Jesus nos ensinou: não vivam ansiosos, não façam dessas coisas o centro da vida de vocês. Mas há algo que precisamos entender: tudo nesta vida é passageiro. Riquezas ficam, tudo passa, irmãos, tudo passa. Mas existe algo eterno, a sua alma então vem. Está afastado do caminho do Senhor. Hoje é o dia de crer, é
o dia de voltar, é o dia de decidir. Você não tem o controle da sua vida amanhã. Hoje decida. Pare um momento. Feche os seus olhos agora nesta noite. Reflita sobre o caminho que você está seguindo. Esse caminho está te levando para onde? Para onde esse caminho está te levando? Jesus está te chamando. Não deixe passar a oportunidade. A vida é breve. E a morte pode chegar a qualquer momento. Você está pronto para partir para a eternidade? Assim como a volta de Jesus, ele fala que num dia, numa hora que ninguém sabe, ele vai voltar. A morte é assim. Num dia, numa hora que a gente não sabe onde ela vai nos tragar, quando vai nos tragar. Todos nós partiremos e voltaremos o pó. Mas além do pó, existe uma eternidade para se viver. E você vai viver esta eternidade se você tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa decisão você tem que tomar aqui e agora, para garantir a eternidade com Cristo Jesus. Então você pergunte para mim, minha irmã Marilza, mas eu tenho que abrir mão de tudo? Sim, de tudo aquilo que te afasta de Deus. O que tem te afastado de Deus? Porque nós não podemos servir a dois senhores. Quem você tem agradado na sua vida? A Deus ou é inimigo da sua alma? E esta pergunta é para todos nós, mas a resposta é individual. Se você está agradando a Deus, continue firme. Mas se você está longe, hoje é o dia de mudar. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Amém? Nós vamos cantar agora uma música. Eu queria cantar uma música do cantor cristão, mas não foi possível. Que ela fala: o findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar. Mas nós vamos cantar uma música. E aí você tem essa oportunidade de refletir. Que Deus assim nos abençoe. Não saia daqui sem tomar uma decisão ao lado de Cristo. Se a sua vida não está conforme a palavra de Deus, redirecione. Você tem a oportunidade nesta noite. Porque além do pó, existe ainda uma esperança. E essa esperança é Cristo Jesus. Amém? Fique de pé.